Engrandecido seja Deus por tudo que tens feito pela humanidade. Quando olhamos a sua palavra, como Ele mesmo ordena para que observemos de dia e de noite, devemos ver na palavra qual é o direcionamento que Deus dá para que o homem pecador se volte para Ele e tenha comunhão com Ele, e além de ter essa comunhão, goze com Ele da vida eterna. O homem caiu, quando a gente olha em Gênesis capítulo 3, o homem perdeu a comunhão com Deus, agora se tornou um ser morto em delitos e pecados, porque ele deixou de ouvir a voz do Senhor e obedeceu à voz do inimigo. Mas, quando você contempla no diálogo apresentado lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai contemplar o Senhor de toda glória, o Criador de todas as coisas, apresentando a solução para essa questão. Que questão? Do homem se estar separado de Deus. Porque até antes da queda, o homem tinha inteira comunhão com Deus. Todas as tardes, o Senhor, o eterno Deus, visitava o homem e conversava com ele. Mas, a partir da queda, o homem se separou de Deus. O que diz o texto da queda? Quando você abre em Gênesis capítulo 3, você vai contemplar a seguinte situação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida.
e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a promessa do Senhor para a solução do homem caído. E quem vai cumprir esta palavra, que se encontra no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis? Quem vai cumprir esta palavra é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus. Logo, amados, Jesus é melhor do que qualquer outra circunstância ou de qualquer outra situação apresentada no contexto de toda a história da humanidade. Jesus é melhor, porque Jesus é a solução para o pecador. Jesus é quem resgata o homem e o coloca diante de Deus, assim como ele tinha a companhia de Deus lá no Jardim do Éden. No finalzinho da tarde, como nós lemos no texto, o Senhor vinha, visitava o homem, conversava com ele, mas depois que o homem desobedeceu a Deus, ele mesmo se viu que estava nu, procurou buscar uma solução para si, fez uma roupa de folhagem, mas mesmo com aquela roupa se sentiu nu diante de Deus. E Deus, quando visitou, perguntou: onde estás, Adão? Como nós vimos no texto, e já Adão respondeu: eu ouvi a tua voz, mas me escondi porque estava nu. E veio a pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? E aí, como nós lemos no texto, você pôde ouvir todo o diálogo. Mas agora nós vamos descrever por que Jesus é melhor. Na carta aos Hebreus, Jesus substitui a antiga aliança por um caminho melhor para chegar a Deus. Jesus é melhor que os anjos. Onde nós encontramos isso, missionária? Que Jesus é melhor do que os anjos? Em Hebreus capítulo 1, os versos 4 e 5 diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então Jesus é superior aos anjos. Depois você vai encontrar que Jesus é melhor do que Moisés. Moisés foi aquele levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, povo esse que estava ali escravo há 400 anos. Como se deu esse contexto, essa entrada do povo ali no Egito para se tornar escravo? Nós vamos contemplar a história de José, que em outro momento nós refletiremos sobre a história dele, mas na história de José conta a palavra claramente que José é vendido pelos seus irmãos e ele se torna escravo no Egito. E escravo no Egito, ele é vendido mais uma vez e ele se torna prisioneiro. Mas um dia o faraó teve um sonho e ele, José, interpretou, e a partir dessa interpretação ele se tornou governador do Egito. E veio a fome nas regiões vizinhas ao Egito, e só o Egito tinha pão para alimentar o povo. Dentro desse contexto, ele está ali como a pessoa responsável para suprir a necessidade de todos. E os irmãos de José, bem como seu pai Jacó, sabendo que tinha mantimento no Egito,
manda seu filho comprar mantimento ali. Eles fizeram a compra por mais de uma vez e depois disso foram convidados para ir morar no próprio Egito. Depois da morte de José, eles se tornaram escravos e ali eles intercediam ao Senhor para serem libertos. E um dia Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas, quando você olha na carta aos Hebreus, mesmo Moisés tendo sido quem foi, tendo feito o que fez, ele não era e nem é superior a Jesus. Quando você olha em Hebreus capítulo 3, verso 3, o texto mostra: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Contei um pouco da história de Moisés para que você pudesse entender porque Jesus é superior a Moisés. Embora Moisés tenha tirado o povo do Egito, mas ele não era suficiente para salvar a humanidade perdida que caminhava sem Deus e sem salvação. Por isso, Jesus é, diante de Deus, melhor do que Moisés, além de ser o Filho de Deus, como nós lemos nos versos 4 e 5 do capítulo 1 de Hebreus, aqui no verso 3 também de Hebreus, porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, se nós vemos a palavra mostrando aqui aos Hebreus que Jesus é superior. Além de Jesus ser superior a Moisés, um outro contexto que estava na antiga aliança era a questão do sacerdócio. Pois no Antigo Testamento nós temos a leitura do sacerdócio, temos a leitura de profeta, temos a leitura de juiz, mas o sacerdócio era aquela função em que a pessoa apresentava os pecadores a Deus. Mas você vai contemplar que o sacerdócio de Jesus é melhor do que qualquer outro sacerdócio. Aonde podemos encontrar esta afirmativa? Também lendo em Hebreus capítulo 4, os versos 14 e 15, você vai ver a declaração que Jesus é melhor do que qualquer outro sacerdócio. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não pecou. Jesus foi oferecido em o nosso lugar. Assim como o ser humano pecava todo ano, subia a Siló levando um sacrifício para ser oferecido pelo sacerdote em reconhecimento dos seus pecados, das suas falhas, Jesus agora se oferece por nós. Jesus, ele é a nova aliança. A nova aliança de Jesus é melhor do que a antiga aliança. Onde nós encontramos essa declaração? Quando você lê em Hebreus capítulo 7, verso 22, você vai ter a seguinte declaração no verso 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Jesus é o fiador de todos nós. Que todos nós o que cremos que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus para salvar a humanidade perdida, pois quando a gente lê em João,
Evangelho 14:6, ele, Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós lemos ainda neste Evangelho, no capítulo 1, os versos 11 e 12, a palavra nos diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus é melhor do que a antiga aliança, porque Jesus é o fiador daquele que nele crê. Jesus é aquele que apresenta o homem a Deus. E isto se dá por fé. E o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Você não tem visto com seus olhos humanos a Jesus, mas se você crê que Jesus se ofereceu em o seu lugar lá na cruz, você é apresentado a Deus por Jesus. No verso 6 do capítulo 8 de Hebreus, você contempla a seguinte afirmação: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Quem recebeu esta ação gloriosa foi Jesus, porque foi ele quem se deu no lugar de todo aquele que nele crê. A tenda de Jesus é melhor do que tendas feitas por mãos humanas. Em Hebreus capítulo 9, verso 11, nós temos a seguinte declaração. Diz o texto: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. A própria palavra nos mostra que ele, Jesus, veio como sumo sacerdote, e ele é maior e mais perfeito tabernáculo. Ele não foi feito por mãos humanas, ele foi gerado pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, e ele cumpriu a vontade de Deus. Logo, Jesus, o sacrifício perfeito, se deu em o nosso lugar. Quando você lê em Hebreus capítulo 9, verso 23 a 28, você vai contemplar que Jesus, o sacrifício de Jesus é melhor do que qualquer outro sacrifício. O sacrifício de Jesus não se compara a nenhum outro sacrifício descrito no Antigo Testamento. Ele é superior a qualquer sacrifício que fora apresentado. Diz o texto em Hebreus 9, a partir do verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado que nós citamos lá em Gênesis capítulo 3, que levou o homem à queda. Então, se Jesus
De outra maneira, repetindo o verso 26 de Hebreus, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se deu a si mesmo em prol da humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim está declarado lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Mas seguindo a leitura do texto de Hebreus, capítulo 9, do verso 23 ao 28, no verso 27, a palavra nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, porque em Romanos capítulo 6, verso 23, diz a palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso o verso 27 de Hebreus 9 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Por que de muitos? Porque será de todo aquele que nele crê. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você quer ter comunhão com Deus, não só aqui, nos dias em que se encontra na terra, mas ter comunhão eterna? Entregue-se ao Senhor através do seu Filho amado Jesus Cristo e tenha com Ele vida eterna com Deus. Que Ele, o Senhor, te abençoe. Que Ele, o Senhor, faça resplandecer sobre ti, que escuta esta palavra. Faça resplandecer a luz do seu rosto. Pois já nos disse o salmista no Salmo 67:1: seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Amém.